Olá, seja muito bem-vindo nesse segundo módulo, que é, a meu ver, um dos mais importantes, porque ele vai determinar tudo aquilo que nós vamos fazer a seguir. Nós vamos falar sobre o seu manifesto, e para isso nós vamos ter que construir o seu propósito de vida. Olha a importância disso. É isso que vai guiar todo o resto daquilo que a gente vai fazer, tá bom? Então, presta muita atenção, porque não é algo fácil definir seu propósito. Então, eu vou te apresentar uma metodologia para te ajudar a você construir não só o seu propósito, mas o seu manifesto, tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou te explicar um pouco o que esse manifesto é, para que serve esse manifesto, o que é propósito, o que é visão, tudo mais, o que compõe esse manifesto. E para isso eu te convido a entrar então no seu Excel e procurar as abas verdes, tá? Nas abas verdes você vai encontrar a primeira aba verde que se chama Manifesto. Clique em cima e aí você vai encontrar essa planilha, tá bom? Você vai ver que a planilha está dividida em 3 partes. Essa aqui é a parte do meio. Eu vou começar por ela para te explicar o que é o manifesto, tá? O manifesto, ele tem que traduzir a sua alma. Ele tem que traduzir a sua essência. Ele tem que definir aquilo que vai determinar a sua vida. Por que você acorda de manhã? Por que você existe? Né? Esse é o manifesto. Então, olha a importância que isso tem. Porque todas as nossas escolhas daqui para frente vão ser determinadas a partir disso. Basicamente, a sua vida vai se simplificar muito na hora de tomar decisão, porque a pergunta que você vai ter que se fazer é a seguinte: isso que eu tenho na minha frente, essa oportunidade que eu tenho na minha frente, isso condiz com o meu propósito? Condiz com o meu manifesto? Sim ou não? É binário, né? Então, as nossas decisões vão ser muito mais fáceis. Por quê? Porque a gente tem uma base que vai nos ajudar a tomar essas decisões. Então eu vou te explicar primeiro como que é composto o manifesto e o que é cada parte, para que serve cada parte, tá? Então olha só, o manifesto ele sempre começa com o seu nome, porque a gente está falando de você e da sua idade. Por quê? Porque esse manifesto ele pode evoluir durante a sua vida. Então aquilo que você vai construir agora é o seu manifesto agora. A sua essência não muda. E a gente vai ver que o propósito de vida também não muda. Mas tem algumas características que dentro do seu manifesto você vai poder fazer evoluir dentro da sua vida. Tá? Então, começamos com o nome. Depois, a primeira frase do nosso manifesto, então, é nosso propósito. O propósito, ele traz o porquê que nós estamos vivos. Por que estamos fazendo as coisas que nós estamos fazendo? Por que eu acordo de manhã? Por que eu quero ficar vivo? Né? Então isso ele tem que relatar a sua verdade. Ele tem que traduzir o seu legado. O que você quer deixar de legado para a humanidade, para a sua família? Né? E tem que estar diretamente ligado à sua identidade social. Ou seja, realmente a quem você é. Tá? Então o propósito é a frase mais importante do manifesto. Tá? Então nós vamos trabalhar com muito carinho, mas ela responde a pergunta por quê? Ok? Bom, depois nós vamos descer, você vai ver que na verdade a ordem do manifesto respeita uma hierarquia. Tudo que vem abaixo do propósito está a serviço do propósito. Então, a segunda linha do manifesto é a visão. O que é a visão? A visão é o caminho. Como eu quero atingir o meu propósito. Ou seja, que estratégia eu tenho para poder alcançar, para poder viver meu propósito da melhor forma. Então aqui eu vou falar do como, respondo a pergunta como. E isso tem que estar ligado à sua essência, à sua personalidade. Por quê? Porque o seu como pode ser completamente diferente do meu ou de outra pessoa. Cada um vai ter um como diferente. Perceba? Nós fizemos atrás alguns exercícios para justamente descobrir qual é a nossa personalidade,
não é? Quais são nossos valores, todos aqueles assessments nos ajudaram, né? O resumo daquilo que a gente fez, todo os resultados compilados que nós fizemos lá de todos os assessments, todos os testes que nós fizemos, tem que nos ajudar, nos dar elemento, vocabulário para justamente traduzir quem somos, né? Então, a visão é o caminho, como eu vou alcançar meu propósito, tá? Terceira linha é a missão. A missão é o que eu quero fazer concretamente para poder viver meu propósito. Então, aqui a gente está realmente na ação, né? E basicamente a missão ela tem que relatar a sua vida, aquilo que você vai fazer na sua vida, né? Quando as pessoas vão te observar, o que elas vão ver que você esteja fazendo? É isso que é a sua missão. A missão é algo muito concreto, é algo muito pé no chão, né? Ou seja, o que eu vou fazer para poder viver meu propósito, tá? Então aqui tem que estar conectado com uma competência que você tem, né? E uma competência de preferência inata, ou seja, uma competência que você tem facilidade. Eu diria que tem que estar ligado ao seu talento. Todo mundo nasce com o seu talento, com um talento, né? Então, olha bem para qual talento você quer usar e colocar a serviço do seu propósito. Quarta linha, a gente vai falar da ambição. Às vezes as pessoas confundem a ambição com ganância. A ganância é ruim, ela está voltada para o ego. A ambição não, a ambição é aquilo que te motiva, né? Então a ambição é você determinar até onde, o até quando, o quanto eu quero alcançar tudo aquilo, né? Tem que ser muito motivador. A ambição é aquilo que te dá aquela energia para você superar os desafios, porque vai ter altos e baixos, isso é normal no meio do caminho. Então, a ambição é aquilo que realmente tem que ser motivador, tá? Até onde, o quanto você quer tudo aquilo, tá? Então, isso é a ambição. Depois, nós temos os valores. Os valores são quais condições não negociáveis eu vou colocar para poder viver meu propósito. Então aqui, os valores são realmente os seus princípios petras. Aquilo que você não abra mão. Sabe? Aquilo que até te permita... Aquilo que você utiliza para poder julgar os outros. Né? Para você determinar se você vai seguir ou não com uma coisa. São as condições não negociáveis. Tem umas coisas que você não está disposto a negociar na sua vida. Tá? Os valores também, eles te motivam também a fazer as coisas, né? Então, nós temos um teste lá que nos ajudou a olhar para nossos valores, mas você pode ir além desses valores do teste. Você pode colocar outras coisas também. Depois, na sexta linha, nós vamos ter as competências. As competências, basicamente, são que recurso eu quero utilizar, recursos próprios, recursos internos eu quero utilizar, que talento eu quero utilizar para poder colocar a serviço do meu propósito. Do que eu preciso como competência, né, como habilidade para poder alcançar tudo aquilo que eu coloquei em cima, tá? Depois nós temos os comportamentos. Os comportamentos são as atitudes que eu me proponho a viver durante essa caminhada. Talvez nós temos alguns desafios, né? A gente viu que talvez a gente tenha alguns sabotadores, a gente tem algumas coisas que a gente faz bem, outros não. Então, que tipo de atitude eu quero reforçar na minha vida, no meu dia a dia, para poder viver esse propósito? Então você percebe, na verdade, que tudo que está embaixo, né, as 6 linhas abaixo do propósito estão a serviço dele, tá? Então o manifesto ele é composto por essas 7 convicções: propósito, visão, missão, ambição, valores, competência e comportamento. E tem que ser nessa ordem, tá? Existe essa hierarquia, ok? Então, a partir dessa... Aí a gente vai escrever frase, então essa frase ela vai ter, né, um verbo, um sujeito, um complemento, vai ter que ser uma frase para cada uma dessas linhas, tá? A gente vai ter que escolher verbos, né? A gente vai ter que escolher palavras e cada palavra que você for utilizar
tem que ter um significado muito claro para você. Aliás, não só o significado, tem que trazer uma força para você, né, com relação àquilo que você realmente acredita, tá bom? Então, uma vez que nós definimos essas 7 frases, essas 7 convicções, aí nós vamos escrever o manifesto. E o manifesto não é nada menos, nada mais de que, na verdade, um parágrafo que vai juntar todas essas frases, né? Esse manifesto, quando uma vez escrito, ele vira o nosso credo. E é algo que a gente vai ter que, né, vai ter que virar um mantra na nossa vida. É algo que a gente vai se repetir, a gente vai se relembrar cada dia, né? E isso vai fazer com que a cada dia se torne um dia especial para nós, porque nós vamos ter um dia focado em viver aquilo que realmente a gente definiu que seria bom para nós, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês do meu manifesto pessoal, tá? Para vocês verem como que eu construí o meu, tá? E depois disso, eu vou mostrar para vocês o exercício que nós vamos fazer para poder conseguir escrever essas frases, tá bom? Então, vamos lá. Aqui do lado, vocês vão ver que tem o meu manifesto aqui como exemplo, tá? Vou colocar aqui. Então, olha só. Coloquei meu nome, né? Eu tenho 43 anos agora. Qual é o meu propósito? Meu propósito é impactar significativamente a humanidade por meio da transformação das pessoas de maneira direta ou indireta. Esse é o meu propósito, né? Depois a minha visão, como que eu quero atingir esse propósito? Eu quero atingir as mais altas esferas da influência da sociedade a nível global para alcançar o maior número de pessoas. Esse é o como eu pretendo impactar a humanidade, né? O que eu vou fazer concretamente? No dia a dia, o que eu vou fazer? Eu vou despertar a autoconsciência das pessoas para que elas sejam mais íntegras e promovam o bem para seu entorno. Isso que eu vou fazer no dia a dia. Qual é a minha ambição? A minha ambição é deixar meu legado diariamente e me destacando pela singularidade e meritocracia. Você percebe que aqui a minha ambição é de viver isso todos os dias. Percebe? Mas é um grande desafio, porque às vezes tem dias em que você não consegue viver teu propósito, né? Então, dia após dia, eu tenho que viver meu propósito. Quais são os valores que as condições não negociáveis? Confiança, amor, liberdade, família, lealdade e sustentabilidade. Com que competência eu pretendo fazer isso? Primeiro, influência, empreendedorismo, adaptabilidade, inovação e visão sistêmica, tá? Então, isso que eu quero usar, são talentos meus, são competências que eu tenho e que eu quero colocar a serviço desse propósito. Com que comportamento? Quais são os comportamentos que eu me proponho a viver nessa caminhada? Discernimento, humildade, autenticidade, gratidão, determinação e generosidade. Tá? Então aqui eu formei minhas frases e agora eu escrevi meu manifesto. E aí você vê que o manifesto ele forma um parágrafo, né? Ele se lê de uma vez só, né? Então eu vou te ler agora e você vai ver como que eu fiz para poder juntar essas diferentes frases. Então vamos lá. Eu sou Cirilo Schneider, tenho 43 anos e quero impactar significativamente a humanidade por meio da transformação das pessoas de maneira direta ou indireta, atingindo as mais altas esferas da influência da sociedade a nível global para alcançar o maior número de pessoas, despertando a autoconsciência das pessoas para que elas sejam mais íntegras e promovam o bem para seu entorno, deixando o meu legado diariamente e me destacando pela singularidade e meritocracia. Tudo isso com confiança, amor, liberdade, família, lealdade, sustentabilidade, usando as minhas capacidades de influência, empreendedorismo, adaptabilidade, inovação, visão sistêmica e sempre cuidando em manter discernimento, humildade, autenticidade, gratidão, determinação e generosidade. Então você vê que aqui forma um parágrafo. Idealmente, você tem que evitar de você repetir palavras dentro do seu manifesto, tá? Para que ele tenha uma coerência,
né? Mas você vê que aqui eu juntei essas frases para criar um parágrafo, tá? Então, esse manifesto ele tem que representar a sua alma, ele tem que representar realmente aquilo que você acredita, aquilo que realmente te move, né? Tem que ser muito motivador, tá? Aqui, para brincar, eu destaquei em negrito no meu manifesto algumas palavras que, na verdade, simplifica o meu manifesto, né? A versão curta do manifesto. Olha só. Sou Cirilo e quero impactar as mais altas esferas, despertando a autoconsciência diariamente com confiança, influência e discernimento. Percebeu? Então, aqui também tem uma lógica com as palavras em negrito que te permita de simplificar o teu manifesto. Bom, isso aqui, gente, é uma coisa que você tem que decorar, é uma coisa que você tem que reler todos os dias, tá? Então, esse aqui é o meu manifesto e agora eu quero passar para vocês como fazer o seu manifesto. Então, para isso, você vai do lado completamente à esquerda. Olha só, nós vamos primeiro à esquerda aqui e aí nós vamos começar o exercício aqui. Primeiro da reflexão pessoal para depois partir para a redação, tá? Essa reflexão, ela tem que ajudar vocês a destacar algumas coisas que são importantes para a sua vida. Essa reflexão, ela tem que ser feita com muita honestidade. Faz isso para você. É uma coisa, diria até íntima, tá? Então, é muito importante que agora você se concentre. Tira um tempo para você fazer isso com calma. Se fecha aí no quarto, coloca um fone de ouvido, faz alguma coisa que te permita te concentrar para você fazer esse exercício. É muito difícil completar esse exercício picando ele em várias vezes. E eu te aconselho fazer ele de uma vez só, tá? Quando faço isso com as pessoas e que a gente cria um tipo de diálogo, eu levo 2 horas para construir o manifesto da pessoa. 2 horas. Então, você com sua reflexão pessoal, é mais ou menos o tempo também que você vai precisar, de 1h30 a 2 horas para poder fazer esse exercício. Então se organiza para isso, tá bom? Não dá para você fazer picado, porque uma vez que a gente se concentra, é muito difícil depois, se a gente for cortado, voltar depois, tá? Então vamos lá. A primeira coisa no exercício vai ser o seguinte. Imagine que você morreu agora. Morreu, né? Seu velório vai acontecer logo na sequência. E aí, no seu velório, nós vamos perguntar para as pessoas, mas quem foi você, né? E aí a gente vai perguntar para seus, né? Talvez vai ter seu pai, sua mãe, se ainda estão vivos, talvez vai ter familiares, parente, né? A gente vai perguntar para amigos próximos que vão estar lá, pode ser colegas ou ex-colegas de trabalho, seus vizinhos, enfim, vai ter, né, várias pessoas lá no seu velório. E aí nós vamos perguntar quem você foi para elas. O que essas pessoas vão falar sobre você? Anota aqui o que essas pessoas vão falar. Quem foi você? Tá? Qual foi a melhor coisa que essa pessoa fez? Né? Qual era as qualidades dela? E aí a gente vai então anotar tudo o que eles vão falar aqui. Tenta pensar realmente em pessoas reais. O que essas pessoas falariam? E anota aqui. Se quiser colocar o nome da pessoa, coloca o nome para você lembrar, tá bom? Mas é importante que você tenta pensar exatamente o que a pessoa falaria sobre você, tá bom? Ok. A segunda pergunta, a gente vai se perguntar qual é a sua maior qualidade que as pessoas destacaram hoje. Ou seja, a gente perguntou para todas essas pessoas se a gente tivesse que escolher a maior qualidade que a sua família te deu, né? Família e amigos, né? No âmbito mais pessoal, qual é a maior qualidade que a sua família vai destacar em você? Aí se pergunta da mesma forma a nível profissional, né? No trabalho, os seus clientes, qual é a maior qualidade que a nível profissional as pessoas te dariam? Se quiser colocar 2, pode colocar 2, não tem problema nenhum, tá bom? Mas tenta olhar realmente para aquilo que realmente as pessoas valorizam em você. Ok? Então até aqui a gente estava falando do hoje, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo exercício, mas se projetando no futuro. Então agora imagine que você morre com 100 anos de idade.
100 anos de idade, ou seja, você ainda tem chão pela frente, né? Então imagina você no seu velório de 100 anos, escutando as pessoas, exatamente igual, as pessoas escutando aquilo que elas estão relatando sobre quem você foi durante a sua vida. O que essas pessoas vão falar aos seus 100 anos? E o que você quer que essas pessoas falem aos seus 100 anos? Percebe a diferença? Hoje você não tem controle. A tua vida passada já foi. Então, se eu perguntar agora, né? O que as pessoas vão falar aí. Não tem muito o que mudar isso, né? Mas, falando do seu velório há 100 anos, né? Quando você tiver 100 anos de idade, a gente tem todo o futuro pela frente. Isso te permite definir hoje como você gostaria de ser descrito, né, a seus 100 anos. Então, pensa bem. O que as pessoas vão falar no seu velório aos 100 anos? O que você quer que elas falem? Quem você foi durante esses 100 anos de vida? Então talvez você vai ter netos, talvez, né, seus filhos, a família, um monte de amigos, e amigos da sua idade, outros mais novos. O que você quer que essas pessoas falem? Ok, aí se faz a mesma pergunta agora, que a gente fez na anterior. Qual é a sua maior qualidade que as pessoas destacaram durante a sua vida desses 100 anos de vida? Qual é a qualidade que você quer que as pessoas destaquem quando você for morrer aos seus 100 anos? Ou seja, qual é a qualidade que você quer viver daqui para frente? Mesmo que você não tenha essa qualidade agora, qual qualidade você quer trabalhar daqui para frente? Que talento você quer trabalhar daqui para frente para que ele seja reconhecido lá na frente? Tá? Ok. Pergunta 5. Quais são as 3 coisas que você não quer de ter deixado de ter feito ou vivido até os seus 100 anos? Agora eu estou perguntando para você. Não estou falando mais dos outros. Pensa bem. 100 anos. Eu não sei que idade você tem agora, mas você tem chão ainda pela frente. Quais são as 3 coisas que você não pode ter deixado de ter feito nesse prazo que você tem? E aí se pergunta isso. Para você, o que você não pode ter deixado de ter feito para você mesmo? O que você não pode ter deixado de ter feito para sua família? Ou com sua família? E o que você não pode ter deixado de ter feito profissionalmente? Pense nessas 3 coisas. Se você quiser colocar mais de uma, também vai dar mais de 3, mas não tem problema. Anota aqui aquelas coisas que realmente, sabe, você tem muita vontade de fazer ainda. Talvez você já tenha feito alguma coisa, ou talvez você ainda quer fazer uma série de coisas, tá? Aqui não se trata de colocar metas, aqui tem que ser uma coisa que beira o sonho, sabe? Uma coisa assim que, seria um sonho se eu conseguisse fazer isso, tá? Pode ser fazer, pode ser ter, né? Mas eu prefiro né, fazer alguma coisa. Ok. Aí se pergunta na 6, qual é para você, olhando para tudo aquilo que as pessoas falaram, né? O que você considera o seu maior talento? Os seus 2 maiores talentos. Anota aqui, né? Você pode também colocar aqui, talvez, o seu maior talento atual e o talento que você gostaria de desenvolver até seus 100 anos. Também você pode, tá? Mas coloca assim agora, no seu ponto de vista, qual é o seu maior talento. Beleza. Aí, pergunta 7. Agora a gente vai falar sobre a questão dos valores. O que mais importa para você? Quais são os princípios Petra que regem a tua vida? Isso, lembra que são as coisas que você não está disposto a negociar. Você não abra mão disso. Se não estiver presente esse valor, você está fora, né? O que você valoriza muito nos outros, né? Nas relações com os outros. Então pensa aqui, qual é o seu princípio Petra? Na sua vida pessoal, quais são os valores, as condições não negociáveis que você tem? E no trabalho, quais são as condições não negociáveis que você tem? Que é muito importante para você no trabalho. Anota aqui também. Pode ter várias coisas também, tá? Não precisa ser uma só.
Ok, pergunta 8 a gente vai se perguntar agora é o seguinte, existem 3 tipos de verbos. Existe um verbo de posse, por exemplo, ter alguma coisa, o verbo de status, ser alguma coisa, né? E o verbo de ação, fazer alguma coisa, tá? Então, que tipo de verbo você gostaria de escolher para poder montar as suas frases? Quais são os verbos que te chamam a atenção? Você viu que no meu, por exemplo, eu utilizei o verbo impactar, eu escolhi o verbo despertar, eu utilizei o verbo atingir, né? Na maioria dos meus verbos eu escolhi verbos de ação, né? Mas você poderia também escolher verbos de status ou de posse, tá bom? E aí anota aqui então esses verbos, tá bom? Depois você vai olhar e você vai se perguntar assim, o que eu quero ter? O que eu quero ser? E o que eu quero fazer? Tá? Então, pense nessas coisas. Quando você tiver juntado tudo isso, aí você vai voltar para cá para poder redigir então as suas diferentes frases, tá? Para te ajudar, eu vou te mostrar aqui, eu vou deixar para fazer o download. Eu compilei aqui alguns manifestos de pessoas como você que eu ajudei a criar, tá? E eu compilei isso no documento que eu vou colocar para você baixar, para você ter como modelo, tá bom? Então, você vê aqui são manifestos de mulheres. Então tem vários manifestos. Eu tirei os nomes, né? Mas são vários manifestos que foram feitos. E aí você pode se inspirar pelos verbos, né? Você vê aqui, ó, promover, criar, estudar, fazer, atingir, tá vendo? Co-criar, despertar, cuidar. Você tá vendo? Então aqui você tem vários exemplos de pessoas, de manifestos. Esse é um manifesto de homem, né? Então, você vai ter vários manifestos aqui para você se inspirar, né? Sobre a estrutura, a forma de como foi feita a frase, tá? Lembra que assim, não se trata de copiar-colar, ok? Não se trata de copiar-colar. O manifesto, ele é algo muito, mas muito pessoal. Não existe 2 manifestos iguais, porque não existe 2 pessoas iguais. Então, cada um tem a sua própria essência. E eu acho que a grande dificuldade desse exercício é justamente começar a olhar para dentro da gente. Isso não é fácil, porque nossos olhos estão acostumados a olhar para fora. A gente observa os outros, mas olhar para dentro da gente não é fácil. Por isso que eu criei essas perguntinhas para te ajudar a olhar para dentro de você, tá? Então todas essas informações que você vai colocar aqui na reflexão pessoal tem que te ajudar a destacar o melhor, sabe? A essência, o sumo realmente daquilo que você é, tá? Então faz esse exercício, relê esse exercício, né? Depois eu convido geralmente as pessoas a pegar e imprimir isso aqui numa folha A4, manifesto, ou colocar no celular, sabe? Aí coloque isso na sua bolsa, né? Coloque isso no seu criado muda. Quando você acorda de manhã, você já lê isso. Quando você vai deitar à noite, você lê aquilo, né? Quando você está, sei lá, no trânsito, no metrô, no transporte público, você pega e relê isso, né? Então você se dá essa oportunidade de reler. E aí provavelmente tem algumas coisas que pode ser que muda. Uma palavra que você quer aprimorar, a frase que, né, talvez não está tão perfeita no começo, aí você vai melhorando isso. Mas esse manifesto, ele tem que ressoar em você. Ele tem que te dar arrepia. Ele tem que pegar na tripa e coração, não é? Ele tem que realmente te fazer vibrar, tá bom? Então, faz essa experiência, compartilha depois isso aqui para, de repente, uma pessoa mais íntima que você tiver, né? Seu cônjuge, ou talvez uma pessoa muito querida, uma pessoa confidente aí que te conhece bem, né? Apresenta isso para a pessoa e pergunta para ela o que ela acha.
né? Talvez ela te ajude também a te dar algumas ideias, tá bom? Mas isso é uma coisa que só você pode escrever. Quando eu faço esse exercício com as pessoas, né, eu crio esse diálogo, essas conversas, eu vou anotando tudo que a pessoa me fala, aí eu de vez em quando vou parafraseando para a pessoa se escutar e validar aquilo que ela está falando. E aí, claro, eu tenho muita experiência nisso, então eu vou construindo essas frases e aí eu faço uma proposta para a pessoa. Mas no momento de propor essas frases para as pessoas e construir o manifesto, eu sempre deixo claro que isso aqui tem que funcionar para a pessoa, não para mim, né? Então é um exercício que não é fácil, né? Mas ele é fundamental, né? Para fazer as próximas etapas da nossa metodologia, né? O próximo passo vai ser a construção do projeto de vida. E o projeto de vida ele tem que ser baseado no seu propósito, né? As metas que a gente vai, né, escrever, desenhar nos diferentes âmbitos da vida, né, no curto, médio e longo prazo, tem que ser baseado nesse propósito, tá? Lembra que a felicidade é você alinhar a sua expectativa com a sua realidade, né? Então, quanto mais você for capaz de ter consciência daquilo que você é, daquilo que você é capaz, daquilo que você quer, mais chance isso tem de acontecer, né? E eu falo que a vida se simplifica muito uma vez que a gente define nosso manifesto. Por quê? Porque, na verdade, a gente passa a tomar decisões mais fácil, né? Como eu falei lá no começo. Isso condiz ou não condiz com o meu manifesto, com o meu propósito? Então, nos ajuda a tomar decisões, né? E nos guia, nos dá energia a cada dia para poder vencer tudo aquilo que a gente tem para vencer. Porque todo mundo passa por adversidade, mas quando a gente tem um propósito, isso nos levanta. Isso faz com que a gente tenha garra para poder, né, seguir em diante, né? Ok? Então faz esse exercício e boa sorte, tá? Para isso, é uma coisa muito importante, se dedica bastante, coloca muito amor nisso, tá? E dedicação, e faz isso para você. Tá? É uma coisa muito íntima isso, mas faz isso para você. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar quando você vai ter feito o seu manifesto. E aí a gente se vê na próxima aula para poder falar sobre a construção do projeto de vida. Tá bom? Boa sorte para você e até mais.